sábado para vocês, remanescente fiel. Título da lição e verso. Mais tristezas para o profeta. Okay. Senhor, tu me enganastes e eu fui enganado. Fostes mais forte do que eu, prevalecestes. Sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim. Jeremias 20, verso 7. Esse é um texto no mínimo estranho. E antes da gente comentar esse texto, vamos dar uma olhada o que a gente tem como percurso de estudo para a lição dessa semana. Quais são os objetivos pela frente na lição dessa semana. O primeiro deles, o que a gente tem para aprender. Qual é o objetivo de conhecimento para a lição dessa semana? A realidade do grande conflito no sofrimento e na dor pelos quais os cristãos passam neste mundo. Ok? Então, primeiro objetivo, o objetivo dessa semana é entender o cenário, o panorama, o prisma desse grande conflito. De que jeito esse conflito se estabelece, se dá e se desenrola no cenário humano, no cenário da Terra, mas principalmente entender esse conflito a partir do sofrimento, da dor enfrentada por aquele que é cristão. Ou seja, a primeira garantia dessa semana é: o cristão vai ter sofrimento, vai ter dor. Ele não precisa ser masoquista, mas ele vai ter essas coisas presentes na sua história. De que forma isso representa o conflito? Parte disso é o que a gente viu na lição da semana anterior. Uma parte nova disso é até onde pode ir esse conflito. Até que limites esse conflito leva o ser humano. Segundo, qual é o sentimento resultante disso? O mesmo fogo ardente, encerrado nos ossos, que motivou Jeremias a continuar no caminho de Deus, mesmo em fase de perseguição. Ou seja, aquilo que o mal provoca no cristão retorna em desejo de continuar cada vez mais forte na missão. Um coração convertido entende a dor, entende o sofrimento e reverte isso em tentativa de continuar a missão. Ou seja, só dá mais força. O sofrimento só desperta mais vontade de continuar e terminar a missão. O terceiro, que é a prática. Decidir reagir positivamente quando enfrentar resistência, conservando na mente o panorama geral do plano de Deus. Ou seja, o mal vem, minha reação qual é? Minha reação é enfrentamento, resistência, reação positiva. Porque eu sei do quê? De novo, esse objetivo é semelhante ao que terminou a lição da semana passada. Eu sigo confiante em Deus. Eu sei o tamanho do meu Deus, que é maior do que o tamanho do mal que me fizeram ou do mal que se interpõe à minha missão. Então, eu sigo conservando na mente o panorama do plano geral de Deus. Eu sei que mesmo que aqui, nesse prisma, desse pedaço de tempo, as coisas estão indo de mal a pior, no plano geral eu já sei o resultado. Então, o meu pedacinho de peça pode ser a peça escura do quebra-cabeça. O outro pode ser que tenha a peça clara de um céu azul do quebra-cabeça. Mas eu só vejo o cenário se eu enxergar o quebra-cabeça montado. O interessante é que Deus já nos deu o quebra-cabeça montado com a descrição da eternidade. Então eu já sei para onde isso vai. Logo, eu cumpro o meu pedacinho sabendo que ele é parte do desenho geral. Posto isso, aí vamos olhar para a história dessa semana e ver que lições interessantes vão estar no bojo do estudo da gente ao longo dessa semana. Então, primeira coisa interessante é o verso. O verso traz um questionamento, ele guarda um questionamento, que se soma ao questionamento que a gente viu a semana passada. O da semana passada é porque pessoas boas sofrem e os ímpios prosperam. O questionamento dessa semana é com Deus mesmo. O Senhor me enganou. O Senhor, de alguma forma, me levou para um processo complicado. Eu tinha uma perspectiva e a perspectiva é bem pior do que aquela que se manifestou. Mas tem um outro jeito de olhar para esse verso que eu também gosto de ver. Que é: o Senhor me enganou na perspectiva de que houvesse saída. De que houvesse conversão possível. Deus nunca disse que haveria, e portanto isso é uma pergunta retórica de Jeremias para com Deus, que nasce de um coração sofredor, questionando a Deus sobre a existência ainda de alguma possibilidade de arrependimento e salvação. Por um lado da pergunta eu tenho o sofrimento do profeta, no sentido do sofrimento físico, das calúnias, etc. Do outro eu tenho o sofrimento da angústia do arrependimento possível, que também é uma coisa por trás da cena, por trás do processo. E ainda há uma terceira camada,
que é como Deus vai resolver a conta com o ímpio. E isso aparece de forma interessante na resposta dele mesmo, no seu próprio texto, dizendo: mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso, tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados e, porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais esquecerá. Então, ao mesmo tempo que Jeremias expõe retoricamente a sua pergunta a Deus, questionando a Deus, e em alguns momentos até jogando a si mesmo maldição: maldito o dia em que eu nasci, que me concebeu a minha mãe. Isso é retórica. A retórica que brota de um coração sofredor, mas que não se afasta de Deus. Isso me mostra um lado de Deus que é no mínimo interessante para a gente perceber ao longo da história dessa semana. Deus está com o profeta do lado dele, o profeta está do lado de Deus, e ambos têm a noção clara de que um está do lado do outro. O que permite que Jeremias faça essas perguntas retóricas a Deus, confiando que esse Deus permite que ele questione. Deus nunca impediu a gente de questioná-lo, aliás, provoca a gente para isso: vinde, arrazoai comigo. O que Deus impediu, enquanto repreensão, é que eu arrazoe Deus com uma cobrança ilegítima. Isso não é correto. Mas o questionar a Deus sobre o que eu não entendo é legítimo, porque eu não entendo mesmo. Questionar a Deus, mas sem se afastar dele, é legítimo, com o coração disposto de aprender. Eu não quero sair necessariamente do que eu estou sofrendo, embora eu gostaria mesmo, porque eu estou sofrendo. Mas o que mais me importa é saber por quê, ou saber se tem sentido, ou saber se vai dar resultado. Essa é a pergunta que está por trás do "o Senhor me enganou". O que eu estou sofrendo tem algum sentido? E a resposta vem na carona: não, tem sentido, porque o Senhor vai resolver o problema no final. Essa é a visão que percorre a lição. E aí vem algumas coisas no mínimo curiosas, e talvez a mais densa dessa semana resida na descrição do pessoal do bem, entre aspas, do bem da época. Sacerdotes, profetas e todos os sujeitos que deveriam deter o bem, que está no texto de Jeremias 23, 14 e 15. O texto diz assim: mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda. Cometem adultérios, andam em falsidade, fortalecem mãos de malfeitores, para que não se convertam cada um da sua maldade. Ou seja, em lugar de provocar a conversão das pessoas, todos os que deveriam agir por Deus, agiam na cristalização do mal. Agiam para que o mal fosse definitivamente interposto em Judá. E pior, ainda o demonstravam. Não só incentivavam as pessoas a continuar como estavam, mas demonstravam, por exemplo, o tamanho da maldade. Ou seja, eles não só incentivavam os outros a serem maus, eles eram maus para mostrar como. Por isso, coisa horrenda. Por analogia, a mesma coisa que a gente chegasse hoje e pegasse toda a administração da igreja: pastores, anciãos, diáconos, diaconisas e os chefes de departamento, nos reuníssemos hoje à tarde numa reunião de planejamento estratégico: como a gente vai fazer para a igreja se tornar má? E aí, eu gosto de adulterar, eu gosto de roubar, eu gosto de mentir, cada um escolhesse aquilo que tem a índole para fazer e planejasse de forma estratégica como ele faria isso, encontrando justificativas razoáveis para o que faz, para ensinar as pessoas que elas poderiam fazer a mesma coisa. Entenderam o grotesco disso? Essa é a descrição que Jeremias está fazendo daquele povo. Portanto, quando a gente falou na semana passada em represália, e fala nessa em mais tristeza, é você ver os seus parceiros de ministério atuando na propagação do mal. Esse é o desenho. Dentro desse contexto, Jeremias chega com a sua missão e os sacerdotes e profetas começam um conluio para desfazer o ministério de Jeremias. Como é que a gente vai fazer a voz calar ou a voz ficar sem sentido? Então, toda sorte de difamação que você puder imaginar, todo tipo de calúnia que você conseguir pensar, todo tipo de estratégia que você conseguir imaginar de provocação ao profeta para desestabilização do seu ministério, isso era feito planejadamente todo santo dia.
Não havia um lugar por onde Jeremias passasse para falar que não havia um plano arquitetado para desmerecê-lo, para desfazer o que ele disse ou para provocá-lo para se perder emocionalmente ou estruturalmente. Já imaginou desenvolver uma missão assim? Imagina você, eu como professor, imagina eu entrar numa sala de aula e em que todos os alunos fizeram o pacto da mediocridade para provocar o professor naquele dia. E nos próximos 200 dias letivos. E do primeiro dia que você pisar na sala até o último dos seus dias, se você conseguir resistir até o dia 200 dos dias letivos, todas as vezes que você entrar, alguém já tem um plano arquitetado, ou 2, ou 3, ou 5 planos arquitetados para provocá-lo, para desfazê-lo, para desmerecê-lo, etc. Dá para dar aula assim. Isso é Jeremias. Pregando. Pastor, eu tenho um filme de Jeremias que até ele condiz bastante com a Bíblia, né? E lá fala que o pai de Jeremias preparou ele já como profeta, porque Deus tinha chamado ele. Então levou ele para falar a primeira vez, se apresentar, se consagrar como profeta, né? Perfeito. Só que na hora, o que o pai dele falou para ele falar, ele não falou. Veio outras palavras mandadas por Deus na boca dele e indignou todos os sacerdotes, todos que estavam ali. Então eles falaram: olha, você é o pai dele, você é um homem de bem, você pode continuar com a gente. Mas ele não quero mais esse garoto aí, não quero mais. Aí você começa a entender o cenário. Aí o próprio pai dele foi contra. Por que você foi falar isso? Deus? Ele falou: não sei, eu falei, não estava na minha cabeça. Deus mandou. E Deus mandou, ele fez. Então, isso descreve um pouquinho do profeta. Bom, quando ele fala isso para Passuro, qual é o resultado para Jeremias, que é o que a gente vai ver na historinha? Jeremias é levado ao tronco. Voltamos ao tempo da senzala. Só que antes de ir para o tronco, tem um corretivo para ser aplicado. O tronco é só a exposição do corretivo. O corretivo é aplicado antes. Lá no texto de Deuteronômio, tem a ordem de como isso deveria ser feito. Ou seja, eles buscam uma condenação bíblica, um desenho na lei de Moisés para aplicar a Jeremias, que está repreendendo o povo por conta da lei de Moisés. E ele recebe a repreensão da própria lei que ele usou para repreender o povo. É açoitado e exposto no tronco. E ali ele fica por um dia até o dia seguinte. Quando ele é tirado do tronco, aí ele fala: bom, agora que eu já entendi o castigo, então eu vou dizer para você uma outra mensagem. É isso que Jeremias faz. Foi só tirá-lo do tronco, desprender os grilhões e ele já começa todo o processo de repreensão. Só que agora é mais grave. Esse processo de repreensão descreve qual vai ser o castigo de Deus para quem o repreendeu, para quem o castigou. E de fato isso acontece na sequência da história. Vem a invasão, vem o cativeiro, vem a destruição daqueles que o repreenderam ou o castigaram, como resultado direto dessa afronta ilegítima à vontade de Deus e à mensagem de Deus. Porém, o cativeiro não se resolveu. Nem tampouco o cenário, ele continuou o mesmo. Apenas aqueles sujeitos que atuaram contra ele receberam de Deus a paga imediata daquilo que fizeram. Mas o cenário continuou o mesmo, ele continuou tendo as mesmas represálias e o mesmo cenário para pregar. Ou seja, não ia mudar o cenário. E é por isso que a lição nos leva a olhar o fogo nos ossos em Jeremias. Aquilo só serviu para acirrar a missão. Eu vou continuar. Eu vou insistir. Eu vou continuar nesse desenho de tentar resgatar ou advertir o povo do mal que se instalou, da condição que se instalou. Da mesma forma, isso vem para os nossos dias como uma referência, uma representação daquilo que também a gente é levado a enfrentar, quando de alguma forma tenta advertir as pessoas do mal que ocorre no mundo, da forma como o mundo reage às intervenções do mal. Então, todo esse processo faz parte de um desenho maior, que é o desenho de Deus no resgate dos seus filhos. Um desenho de Deus na exposição do mal. Dentro dessa perspectiva, vem a última frase a ser refletida, no auge da lição, que é a lição de quarta-feira, que é Jeremias olhando para si mesmo como um processo. Maldito o dia em que eu nasci. A gente pode olhar isso de duas formas. Pode olhar Jeremias querendo não ter nascido, ou a gente pode ter olhado Jeremias sobre a perspectiva correta desse texto, que é ele falar:
o meu processo de nascimento é maldito, por que razão? Porque a maldição sobre o processo de Jeremias evidencia o pecado do povo. Maldito o dia em que eu nasci, por quê? Porque o processo da minha pregação não tem efeito. Portanto, a incompetência da minha missão, não no sentido de que ele era incompetente, a incompetência no sentido do resultado da missão se manifesta evidente. Maldito o dia em que eu nasci. Era melhor não ter nascido, porque vocês não iam se arrepender mesmo. Era melhor não ter nascido, porque vocês não iam mudar mesmo. Era melhor não ter nascido, porque o mundo seria poupado de ver o tamanho da desgraça que vocês estão fazendo comigo. Era maldito, porque o mundo seria poupado de ver a insanidade do mal, que foi evidenciado na minha vida. Esse é um outro jeito de olhar o maldito dia em que eu nasci. A mistura dos sentimentos de desprezo que Jeremias sentia e, ao mesmo tempo, a perspectiva de misericórdia que ele tinha para com seu povo se juntam nessa frase: maldito o dia em que eu nasci. Que expôs o mal da casa de Israel, que expôs a maldade de todo esse povo. E mais, se expôs a condição com a qual esse povo responde ao seu próprio Deus e àquele a quem Deus enviou. É um dia maldito a ser esquecido. Que o mundo esqueça que eu existi e que o povo fez isso. De certa maneira, se a gente olhar o sacrifício de Cristo, ele também tem a mesma referência. Porque foi exposto ao universo o tamanho da maldade do povo de Israel. Em fazer o que fez com a sua maior esperança de salvação. Toda essa estrutura não melhorou o povo e leva o povo a radicalizar cada vez mais o mal, o que nos leva a entender que o nosso cenário também segue a mesma coisa, a mesma perspectiva. Um comentário interessante, alguns comentários interessantes na lição dessa semana a serem resgatados. Um deles está no comentário de quinta-feira. O fato de sermos chamados a suportar prova mostra que que o Senhor Jesus vê em nós alguma coisa de precioso que deseja desenvolver. Portanto, o que importa para a gente é descobrir que coisa é essa. O que importa para a gente é entender que coisa é essa. Um outro pensamento que eu sublinhei da lição dessa semana que é interessante da gente resgatar, estava no comentário da lição de segunda-feira. O texto diz assim: embora isso não seja agradável às inclinações naturais, o pastor deve proclamar diretamente a verdade que faça tinir os ouvidos daqueles que a ouvirem, pois ele deve colocar diante dos que são amantes dos prazeres, mais do que amantes a Deus, os perigos que o cercam e o destino que espera a todos eles impenitentemente. Considerando que essa mensagem não é agradável às suas inclinações, nem é bem-vinda àqueles que devem ser advertidos, os pastores têm a solene responsabilidade de ser fiéis em suas declarações. Devem enfrentar os erros que parecem desafiar a correção. Diz o profeta: clama a plenos pulmões e não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão. Eu fico imaginando o que aconteceria com a igreja se a gente decidisse de forma generalizada, como obreiros e pastores, cumprir isso aqui da forma plena, como o texto nos adverte. O abaixo-assinado estava preparado, né? Talvez é possível. E essa é uma coisa para a gente pensar. Quais são as semelhanças que nós guardamos hoje como igreja com aquele povo que enfrentou Jeremias? O que eu espero é que a gente tenha uma semana agradável de estudos para entender esse outro lado da tristeza do profeta e todas as coisas que ainda estavam por vir no seu ministério e aprenda alguma coisa disso para nos prepararmos para o nosso tempo, para a nossa condição. Que Deus abençoe vocês e tenha uma boa semana de estudos. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelos exemplos maravilhosos da Tua Palavra, pela certeza que temos da Tua presença conosco. Te pedimos poder para que durante essa semana de estudos possamos entender a dimensão de todo o processo da missão de Jeremias e de alguma maneira nos encontrarmos nessa missão para o nosso tempo, para a nossa perspectiva, para as coisas que ainda vêm pela frente na história desse mundo. Dá-nos a força necessária, a perseverança, a profundidade do conhecimento da Tua Palavra, para que estejamos de pé e sejamos contados entre aqueles que lhe servem nesse tempo adulto de história. Senhor, lhe pedimos, confiado nos méritos de Jesus, em nome dele que oramos. Amém.